Não, o Bigode era de esquerda ou de direita? Acho que ninguém é melhor para perguntar sobre isso do que ele mesmo. Então eu separei uns trechos aqui do Mein Kampf, Minha Luta, a autobiografia que ele mesmo escreveu, para a gente poder dar uma analisada nas ideias dele e saber de que lado que ele estava, pelo menos formar uma opinião. Primeiro, vamos entender qual era a opinião dele sobre o socialismo. Nós devemos entender por socialismo não tem nada a ver com marxismo. O marxismo é hostil à propriedade, hostil à nação e hostil à justiça social. Nosso socialismo é exclusivamente nacional. Exige que o interesse do indivíduo seja subordinado ao bem-estar da comunidade, mas sempre preservando o direito à propriedade privada e à iniciativa individual. Isso está no capítulo Nação e Raça do Mein Kampf. Se socialismo era um termo usado por soviéticos, por que o Bigode resolveu usar isso para definir a linha dele de pensamento? Vamos dar uma olhada aqui no volume 1, capítulo 6, a propaganda. Temos de falar a língua das massas, não devemos esquecer que todos os grandes movimentos populares, seja no campo religioso ou político, devem suas origens às grandes oratórias, não a escritos acadêmicos. O que importa é ganhar as massas e conquistá-las. Emocionalmente, as palavras precisam ser claras, mas ao mesmo tempo simples e acessíveis. Agora que a gente sabe o que ele pensa sobre socialismo, o que será que ele pensa sobre marxismo? O marxismo, em sua essência, nega o valor da nação, destrói seus fundamentos, elimina seu sistema educacional e tira dela o que é mais essencial, a força da sobrevivência. Ele é o veneno mortal dos povos. Mein Kampf, volume 1, capítulo 11, Nação e Raça. E beleza, a gente já sabe a opinião do Bigode sobre socialismo, marxismo e por que ele usava socialismo. Mas agora, qual era a opinião do cara sobre os Estados Unidos, que eram os antagonistas da União Soviética na época? Existem atualmente países em que se fazem tentativas de limitar a procriação de certos grupos raciais, por exemplo. Nos Estados Unidos, onde certos estados excluem a procriação de pessoas com deficiência mental ou física e aplicam essa prática muito seriamente. Mein Kampf, volume 2, capítulo 2, o Estado. Mas, William Dodd, que foi embaixador dos Estados Unidos em 1937 lá na Alemanha, mandou uma carta para a presidência falando sobre algumas opiniões que ele tinha ouvido o Bigode falar para ele. E aí tinha lá, os Estados Unidos têm uma política racial muito inteligente. Eles lidam com os negros de maneira prática e eficaz, como uma raça inferior. Agora, vamos saber a opinião do Bigode sobre o capitalismo? O grande empresário não é inimigo do Estado. Se ele tem uma visão voltada para a grandeza da nação, ele pode ser útil ao Estado. É através da indústria que criamos as bases materiais para a nossa grandeza. A economia deve ser organizada para garantir os nossos interesses nacionais sejam atendidos. O sistema econômico deve ser guiado para um objetivo claro, o bem-estar do povo. Não se trata de eliminar o capitalismo, mas garantir que ele sirva aos nossos interesses e às nossas ideias de grandeza. Grandes empresários não devem ser atacados, pois suas forças produtivas são necessárias, mas devem ser cuidadosamente dirigidos para trabalhar o povo, pois são uma parte essencial da nossa força. E aí você se pergunta, qual é o lado mesmo que defende o Estado mínimo bastante só para que ele possa controlar o capitalismo e garantir o direito à propriedade e à livre iniciativa? Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode entrar, por exemplo, no site do Museu do Holocausto e perguntar para eles qual era a orientação do cara. Ou, em última instância, você pode procurar por dois raiozinhos aqui na barra de pesquisa do TikTok. E se você vir alguma publicação com águias e tal, você vai lá e chega pro dono da publicação nos comentários e fala assim: você é comunista, você é esquerdista. E aí você me diz o que ele falou para você.